Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio. Galera, hoje nós vamos tratar do informativo número 816, Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 18 de junho de 2024. Mas antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E também, galera, na descrição do vídeo tem um link para vocês comprarem o nosso curso de Direito Processual Civil em alta performance, com o professor Marcelo Fortuna, que é mestre, doutor pela PUC São Paulo, juiz de Direito no estado de São Paulo. Galera, o link do nosso curso está na descrição do vídeo, que é voltado para o Ministério Público, para a magistratura, procuradorias, defensoria pública e para delegados. Também para a parte notarial também, galera. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá que esse episódio vai ficar grande. Informativo número 816 do STJ. Direito administrativo. Resumo. A negativa de banca examinadora de concurso público em atribuir pontuação à resposta formulada de acordo com o precedente obrigatório do STJ constitui flagrante ilegalidade. Processo RMS número 73.285 do Rio Grande do Sul, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. Compete à administração pública a escolha dos métodos e dos critérios para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 632.853 do Ceará, tema número 485 de recurso repetitivo, repercussão geral, sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. Recurso extraordinário número 632.853 Ceará. Relator ministro Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, julgado em 23 de abril de 2015. Entre as hipóteses de ilegalidade que autorizam a revisão judicial da atuação de banca examinadora de concurso público, a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrentes no certame quanto a própria administração pública. Por essa razão, a jurisprudência do STJ é unissona ao admitir a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital. No caso analisado, quanto à avaliação do item relativo à fixação dos ônus da sucumbência, verifica-se que a conduta da banca examinadora, ao negar pontuação à resposta formulada em estrita observância a precedente obrigatório do STJ, constituiu ato ilegal e contrário ao edital do certame. A inobservância de precedente obrigatório do STJ nos certames destinados ao provimento de cargos públicos igualmente contraria o artigo 30 do Decreto-Lei nº 4.657, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual determina que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Com efeito, é absolutamente contrário à segurança jurídica e à boa-fé administrativa a conduta de banca examinadora de concurso público que, em matéria de lei federal, recusa a interpretação sedimentada pelo órgão constitucionalmente encarregado de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Por fim, não se pode deixar de assinalar que o edital do concurso público, em seu conteúdo programática de direito processual civil, incluiu expressamente entre os objetos da avaliação jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores, STJ e STF. Assim, ao negar a pontuação à resposta formulada em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a banca examinadora afastou-se indevidamente do objeto de avaliação expressamente previsto no edital. Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, artigo 30. Direito administrativo, direito constitucional, direito processual penal. Resumo. A absolvição criminal, com fundamento na atipicidade da conduta, não faz coisa julgada no juízo civil, considerando a independência das instâncias. Agravo interno, recurso especial número 1.991.470 de Minas Gerais.
julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. Conforme entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça, a absolvição operada no juízo criminal somente se comunica com a esfera administrativa quando negada a existência do fato ou da autoria. Agravo no recurso especial número 1.358.883 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Francisco Falcão, segunda turma, julgada em 3 de setembro de 2019. A absolvição criminal com fundamento na tipicidade da conduta não faz coisa julgada nocível, considerando a independência das instâncias que, ademais, consta do próprio artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nesse mesmo sentido da independência das instâncias, diversos são os precedentes do STJ, RMS número 32.319 de Goiás, recurso especial número 1.364.075 Distrito Federal, publicado dia 2 de dezembro de 2015. O referido entendimento jurisprudencial encontra-se em consonância com o disposto no artigo 21, parágrafo 3º da Lei nº 8.249, de 1992, na redação da Lei nº 14.230, de 2021, no sentido de que as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Apesar do disposto no artigo 21, parágrafo 4º da Lei nº 8.429, de 1992, na redação da Lei nº 14.230, de 2021, apontar que a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941, Código de Processo Penal. Tal disposição está suspensa por liminar deferida na ADI do STF número 7.236. Ademais, nem sempre há correspondência exata entre o dolo que autoriza a improcedência da ação penal por atipicidade da conduta com o dolo exigido no crime de apropriação. Legislação. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º, Decreto-Lei nº 3.689, de 1941, Código de Processo Penal, e a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.249, artigo 21, parágrafos 3º e 4º. Direito administrativo. Direito constitucional. Direito administrativo militar. Não é possível fornecer acesso à informação sobre carga horária de todos os militares da organização militar em virtude da disponibilidade contínua de suas atividades. Processo. Mandado de segurança número 28.715 do Distrito Federal, julgado em 12 de junho de 2024. Inteiro teor. A controvérsia cinge sobre a possibilidade de, com fundamento na Lei nº 12.527 de 2011, ser fornecido acesso à informação sobre a carga horária na carreira militar, cujos dados são tidos como inexistentes pela autoridade impetrada. Quanto à natureza da atividade militar, verifique-se da leitura do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8 da Constituição da República, que não forem atribuídos a militares os direitos sociais dos trabalhadores previstos no artigo 7º, inciso 9, 13, 15, 16, 20, 22 e 30 da Constituição da República, direitos estes, por outro lado, garantidos aos servidores públicos civis, consoante ao artigo 39, parágrafo 3º do mesmo diploma normativo. Tal dedicação à carreira é assim descrita no Estatuto dos Militares, artigo 5º. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Nesse sentido, ao analisar a natureza da atividade militar, inclusive a sua característica de disponibilidade permanente, a doutrina pontua que a carreira militar, privativa de pessoal da ativa, caracteriza-se por ser uma atividade contínua e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Por ser continuada, impõe ao militar da ativa disponibilidade integral.
diversa é a regra do artigo 19 da Lei nº 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, categoria da qual os militares foram apartados, por força da Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Assim, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis limita a jornada de trabalho semanal e diária dos trabalhadores, nos seguintes termos. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Assim, a lei ou a Constituição não impõe uma limitação à carga horária dos militares, estando estes em disponibilidade contínua para suas atividades, ao contrário dos servidores públicos civis, em relação aos quais as normas constitucionais e legais delimitam a jornada de trabalho. Por outro lado, a Lei de Acesso à Informação prevê que, no artigo 11, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, no prazo não superior a 20 dias, inciso 3, comunicar que não possui a informação. Em caso não haveria, portanto, registro de dados ou informações sobre a carga horária de serviços a serem prestados pelos militares, pois sua atividade é contínua, devendo sempre atender ao chamado hierárquico, a despeito de se tratar de serviço noturno ou mesmo nos fins de semana, não se remunerando serviços extraordinários. Dessa forma, seria impossível o acesso aos dados referentes à carga horária de todos os militares da organização militar, identificados pelo número da escala hierárquica, o posto ou a graduação, pois, pela natureza da atividade, não haveria tal previsão, inexistindo, portanto, a informação requerida, sendo desproporcional e desarrazoada a eventual determinação de sua produção pela via judicial. Direito processual civil. Resumo. A Defensoria Pública não possui legitimidade ativa para manejar pedido de suspensão de segurança ou suspensão de liminar e sentença, salvo na preservação do interesse público primário quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Embargo de declaração no agravo interno na CLS número 3.156 do Amazonas, julgada em 7 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Em relação à instituição Defensoria Pública, vale anotar que, conquanto não se ignore, tampouco se negue a importância e relevância social sempre presente quando atua em juízo de defesa dos interesses das classes menos favorecidas, falta-lhe, na forma da legislação em vigor, legitimidade para manejar pedido de suspensão de liminar e sentença, tal como já anotado, o status constitucional de função essencial à justiça, Constituição Federal, título 4, capítulo 4, seção 4. Só por si não é suficiente a lhe conferir legitimidade para atuar em toda e qualquer demanda, ou, especialmente, para ingressar com todo e qualquer incidente processual sem observar os requisitos legais específicos. Nesse particular, cumpre ver que é assente o entendimento no sentido de que, por revestir excepcional forma de intervenção no regular curso do processo, o incidente de suspensão de liminar e sentença, tal como disciplinado pela Lei nº 8.437 de 1992, não comporta nem deve receber interpretação extensiva de modo a ampliar as hipóteses de cabimento e ou o rol de legitimados ativos. Isso porque seu fundamento e razão de ser residem na proteção dos interesses públicos primários, representados exclusivamente pelo Estado de administração. Assim, não se devem buscar propósitos sociais a fim de justificar o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, a fim de se reconhecerem outros legitimados afora aqueles listados pela lei. Ademais, especificamente sobre a legitimidade da Defensoria Pública, colhe-se também da lavra da ministra-presidente do STF, precedente aplicável ao tema em foco, de que é consabido que o Instituto da Suspensão de Liminar, desde sua origem com a Lei nº 191 de 1936, artigo 13, sob a égide da Constituição de 1934, positivou-se como prerrogativa processual das pessoas jurídicas de direito público interessadas,
União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações públicas, para efeito de suspensão da eficácia das decisões judiciais favoráveis à fazenda pública nas hipóteses de grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, ainda hoje é que emerge da literalidade dos artigos 4º da Lei nº 8.437 de 1992 e artigo 15 da Lei nº 12.016 de 2009, que também contemplam o Ministério Público como legitimado universal. Embora a jurisprudência, ao influxo da Constituição de 1988, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos enumerados na legislação de regência, pontuo que, a regra geral, pessoas jurídicas de direito público e Ministério Público têm sofrido e comporta mitigação, interpretada a lei conforme os fins a que se destina, apenas em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta, acaso estivesse a Defensoria Pública, na espécie, utilizando a presente via para tal fim, deteria legitimidade ad causa. Contudo, está a veicular, nessa sede processual, pretensão voltada a assegurar a tutela dos direitos do grupo interessado que assiste, desvinculando-se, pois, do interesse público primário protegido pela legislação de regência, a despeito da sensibilidade e relevância do tema de fundo. Assim, quando a Defensoria Pública, em razão da personalidade judiciária, integra o polo passivo da demanda em defesa de prerrogativas institucionais, atua, em realidade, como um próprio poder público, a legitimar, excepcionalmente, a utilização do instrumento de contracautela. Dessa forma, apesar do status constitucional da Defensoria Pública, função essencial da Justiça, Constituição Federal, título 4, capítulo 4, seção 4, nos termos da legislação em vigor, não lhe é reconhecida a legitimidade ativa para manejar pedido de suspensão de segurança, SS, ou de suspensão de liminar de sentença, SLS, afora casos especialíssimos dos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta, particularmente quando, em defesa de prerrogativas institucionais, atua em realidade como o próprio poder público. STF, SS número 5.628, Maranhão. Legislação. Lei 8.437, artigo 4º, Lei número 12.016, artigo 15, Lei 191 de 1936, artigo 13. Direito processual civil. Falando de direito processual civil, não se esqueça de comprar o nosso curso na descrição do vídeo, hein, galera? Direito processual civil. Resumo, é cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que julga procedente, total ou parcialmente, a primeira fase da ação de exigir contas. Processo. Recurso especial número 2.105.946, São Paulo. Julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. Embora tenha existido, sobretudo nos primeiros anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015, controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza da decisão ou o recurso cabível contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, se decisão parcial de mérito impugnável por agravo de instrumento ou se sentença de mérito impugnável por apelação. Fato é que essa controvérsia foi definitivamente resolvida por esta Corte em sucessivos precedentes. Por ocasião do julgamento do recurso especial número 1.746.337 do Rio Grande do Sul, terceira turma, concluiu-se que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender do seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas. Se julgada procedente, a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será a decisão interlocutória, com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento. Se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo em resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. Contudo, o caso em julgamento é inédita nesta Corte, na medida em que aborda a decisão interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, especialmente na hipótese de procedência parcial que permita o ingresso na segunda fase dessa ação. De todo modo, não há razão para que, nessa hipótese, adote-se uma solução distinta daquelas anteriormente fixadas por esta Corte. Assim, se a decisão interlocutória que julga procedente
total ou parcialmente, o pedido na primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica meritória. Caberá agravo de instrumento. Legislação. Código de Processo Civil, artigos 550, parágrafo 5º, artigo 1009, caput e artigo 1015, inciso 2. Direito processual civil. Resumo. É aplicável a técnica de julgamento estendido ou de ampliação do colegiado na hipótese de parcial provimento ou agravo de instrumento contra a decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas. Processo. Recurso especial número 2.105.946, São Paulo, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. A técnica de ampliação de colegiado possui requisitos próprios e distintos quando aplicada ao agravo de instrumento e à apelação. Na primeira hipótese, exige-se, para a incidência da norma, que exista a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, o que não está limitado ao julgamento antecipado parcial do mérito previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil. Ao contrário, possui sentido mais amplo e se refere às decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. Nesse sentido, esta Corte tem, reiteradamente, conferido contornos mais precisos às hipóteses em que deve ser aplicada a técnica de ampliação do colegiado previsto no artigo 942, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Processo Civil. Inicialmente, definiu-se que a regra somente se aplicará à hipótese de decisão interlocutória que tenha sido proferida na fase de conhecimento, não se aplicando a técnica de ampliação do colegiado ao processo executivo e à fase de cumprimento de sentença. Posteriormente, concluiu-se pela aplicação da técnica nas hipóteses: 1. Decisão interlocutória a respeito do crédito e sua classificação em incidente de impugnação de crédito, a qual possui natureza jurídica de ação declaratória incidental. 2. Decisão interlocutória de mérito proferida na fase de liquidação por arbitramento. 3. Decisão interlocutória que reconhece a inexistência de ato de improbidade administrativa. E 4. Decisão proferida em incidente de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica. O caso em julgamento é inédito nesta Corte, na medida em que aborda exame da aplicação da mencionada regra quando se tratar de decisão interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, especialmente na hipótese de procedência parcial que permita o ingresso na segunda fase dessa ação. Dessa forma, a decisão interlocutória que julga a primeira fase da ação de exigir contas possui conteúdo meritório e o conceito de julgar parcialmente o mérito diz respeito amplamente às decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo. Por essa razão, uma vez reformada por maioria, a decisão interlocutória que julgou parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, há necessidade de ampliação do colegiado. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 550, parágrafo 5º e artigo 942, parágrafo 3º, inciso 2. Direito processual civil. Muita coisa nova, hein, galera? Resumo. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Processo. Recurso especial número 2.082.582 do Rio de Janeiro, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado. O parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. O artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Sob a égide do novo Código de Processo Civil, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.
Súmula 306 do STJ. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente, devedora, e o advogado da parte contrária, credor, tendo por objeto o pagamento da verba honorária, prestação. Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil de 2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico, jurídico e sistemático. Legislação. Código de Processo Civil de 2015, artigo 85, caput, parágrafo 14 e artigo 86. Súmula 306 do STJ. Direito penal. Vamos lá, galera, tá acabando. Resumo. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem. Processos. Recurso especial número 2.027.794 do Mato Grosso do Sul. Recurso especial número 2.029.515 do Mato Grosso do Sul. E recurso especial número 2.026.129 do Mato Grosso do Sul, julgados em 12 de junho de 2024. Novidade aqui, galera, recurso repetitivo número 1.197. Inteiro teor. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na linha F do inciso 2 do artigo 61 do Código Penal, inserida pela Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, em relação ao crime previsto no artigo 129, parágrafo 9º do mesmo Código, vez que é agravante objetivo uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada com abuso de autoridade ou prevalecentes de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Já as elementares do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem a agente conviva ou tenha convivido. Ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal. Gênero feminino, mulher. O caput do artigo 61 do Código Penal estabelece que as circunstâncias agravantes genéricas sempre devem ser observadas na dosimetria da pena, desde que não constituem ou qualificam o crime. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal não faz nenhuma referência ao gênero feminino. Ou seja, a melhor interpretação, segundo o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é aquela que atende à função social da lei, e por isso deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher. Gênero feminino. Haja vista a necessária aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Legislação. Código Penal, artigo 61, inciso 2, a linha F e artigo 129, parágrafo 9º. Lei 11.340 de 2006, Decreto-Lei nº 4.657, a LINDB. Artigo 5º. Direito penal. A prática do crime sob monitoramento eletrônico é fundamento idôneo para modular a fração da minorante do tráfico, pois denota descaso com a justiça. Processo. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus número 850.653 de Santa Catarina, julgado em 20 de maio de 2024. Inteiro teor.
Nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 de 2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, o referido benefício tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso, o juízo singular modulou a causa de diminuição da pena para 1/3 em razão de o sentenciado estar de tornozeleira eletrônica no momento em que executava a prática delitiva, demonstrando maior intensidade no dolo de sua conduta. Com efeito, nos termos do entendimento desta Corte, o fato de ele ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a justiça. Agravo regimental no recurso especial número 2.044.306 do Paraná. Relator ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª turma, DGE de 1 de setembro de 2023. Legislação. Lei 11.343 de 2006, artigo 33, parágrafo 4º. Direito processual penal. Resumo. O espólio possui legitimidade para contestar a validade de interceptações telefônicas em processo penal, mesmo após a extinção da punibilidade devido ao falecimento do acusado, especialmente quando tais provas impactam significativamente o patrimônio dos herdeiros em ações de improbidade administrativa que se baseiam em provas emprestadas da ação penal originária. Processo agravo no recurso especial número 2.384.044 de São Paulo, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade do espólio para contestar a viabilidade das interceptações telefônicas em processo penal em que houve extinção da punibilidade, sob o argumento de que impactaram negativamente o patrimônio dos herdeiros, visto que continuam a ser utilizados em processos cíveis e administrativos relacionados à improbidade administrativa, mesmo após a extinção da punibilidade do acusado devido ao seu falecimento. Ante a morte do agente condenado e a subsequente transferência patrimonial para seus sucessores, emerge a possibilidade de que estes respondam, até o limite das forças da herança, pelas obrigações deixadas pelo de cujos. Essa prerrogativa encontra fundamento no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, e é corroborada pelo artigo 1997 do Código Civil, segundo o qual a herança se compromete ao pagamento das dívidas do falecido. Uma vez realizada a partilha, a responsabilidade recai individualmente sobre os herdeiros, proporcionalmente à parte que lhes coube, em se tratando de princípio da intranscendência. Quando ocorre falecimento do agente público infrator, a questão do ressarcimento dos danos se estende ao patrimônio por ele deixado, conforme o artigo 8º da Lei de Improbidade. As sanções pecuniárias são transmissíveis aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso estabelece um marco claro. Os herdeiros são responsabilizados apenas até a extensão da herança recebida, sem sofrer penalizações que superem o legado do agente falecido. Assim, os herdeiros do réu, em ações de improbidade administrativa fundamentadas nos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.429 de 1992, possuem legitimidade para continuar no polo passivo da demanda, limitados aos contornos da herança, com vistas ao ressarcimento e ao pagamento da multa civil correspondente, como já decidiu esta Corte Superior de Justiça. No caso, é patente que ao falecido foram atribuídas as violações do artigo 9º da Lei nº 8.429 de 1992, decorrentes do recebimento de vantagens patrimoniais indevidas em razão de seu cargo público, articuladas conjuntamente ao artigo 3º da mesma legislação. Ressalte-se que a extinção da punibilidade do agente, embora resolva a persecução penal em seu aspecto mais imediato, não possui poder de extinguir os efeitos civis e as obrigações indenizatórias derivadas dos atos ilícitos presumivelmente praticados. Deste modo, a responsabilidade civil emergente de tais atos transita indubitavelmente para os sucessores do de cujos. Nesse contexto, esta continuidade da responsabilidade civil é sustentada pelo ordenamento jurídico,
que confere ao espólio prerrogativa de prosseguir ou iniciar ações que impactem o patrimônio hereditário, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. As decisões proferidas no contexto de ações de improbidade administrativa, que se fundamentam em provas potencialmente ilícitas, tais como interceptações telefônicas viciadas, podem ser legitimamente contestadas pelo espólio. Isso porque a utilização de provas emprestadas que eram questionadas no âmbito do processo penal, após a morte do acusado e extinção da punibilidade pelo tribunal de origem, bem como a inadmissão dos embargos de declaração opostos pelo espólio, em razão do não reconhecimento da sua legitimidade, inviabiliza o devido contraditório e a ampla defesa. A nulidade das provas em casos penais implica também a sua invalidade em processo de improbidade administrativa. Portanto, se as provas são anuladas em um processo penal por irregularidades, como violações a direitos fundamentais, elas se tornam inutilizáveis em processo de improbidade administrativa. A Lei nº 9.296, de 1996, que normatiza as interceptações telefônicas, estabelece critérios rigorosos para sua realização, exigindo, sobretudo, uma ordem judicial devidamente fundamentada. Qualquer violação desses critérios pode ser contestada pelo espólio, quando essas ações influenciam diretamente o patrimônio transmitido. Conforme o artigo 107, inciso 1 do Código Penal, a morte do agente extingue sua punibilidade. No entanto, isso não elimina os efeitos civis de decisões anteriores que repercutem sobre o patrimônio do espólio. Apesar de a responsabilidade penal ser extinta, os impactos patrimoniais de decisões em ações penais ou de improbidade que se basearam em interceptações podem continuar afetando o espólio. Isso exige uma revisão cuidadosa da aplicação da lei ao caso concreto para assegurar que não ocorram violações dos direitos sucessórios. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, Código Penal, artigo 107, inciso 1, Código Civil, artigo 1997, Código de Processo Civil, artigo 110, Lei 8.429, artigos 3º, 8º, 9º e 10, e Lei 9.296, de 1996. Direito empresarial. A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio. Processo. Recurso especial número 2.142.834 de São Paulo, julgado em 11 de junho de 2024. Código Civil, artigos 1030 e 1072, parágrafo 5º. Direito tributário. O importador por conta e ordem de terceiros não tem legitimidade para utilizar créditos do PIS importação e COFINS importação, uma vez que não arca com o custo financeiro da operação. Processo. Recurso especial número 1.552.605 de Santa Catarina, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. O ponto central da controvérsia cinge-se a possibilidade ou não de restituição de valores referente ao PIS importação e a COFINS importação à empresa que atuou como importadora por conta e ordem de terceiros. A importação indireta, diferentemente da importação direta, em que o importador assume total responsabilidade pela operação, envolve a participação de intermediários e pode ser dividido em duas modalidades: importação por encomenda e importação por conta e ordem de terceiro. A definição mais recente da Receita Federal sobre importação por conta e ordem de terceiros está no artigo 2º da Instrução Normativa RFB número 1861 de 2018, que assim dispõe: considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira adquirida no exterior por outra pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, observa-se que uma empresa, importadora por conta e ordem, é contratada para viabilizar, promover ao despacho aduaneiro, em seu nome, a importação de mercadoria adquirida no exterior por outra pessoa, que assume os encargos financeiros da operação, atuando como mandatário. A legislação prevê expressamente que é o adquirente quem tem o direito ao crédito do PIS importação e de COFINS importação,
Nesses casos, conforme disposto na Lei nº 10.865 de 2004, em especial no seu artigo 18, nos seguintes termos. Artigo 18. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que tratam os artigos 15 e 17 desta lei serão aproveitados pelo encomendante. Ademais, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no agravo regimental no recurso especial número 1.573.681 de Santa Catarina, julgada em 3 de março de 2016, também já decidiu nesse mesmo sentido, afirmando que não é possível ao importador que realizou a operação por conta e ordem de terceiro repetir o indébito do tributo pago a maior, até porque os créditos já podem ter sido utilizados pelo terceiro encomendante e, assim, não poderiam ser restituídos ao importador sob pena de dupla repetição. Desta forma, o importador por conta e ordem de terceiros não tem legitimidade para utilizar créditos de PIS importação e COFINS importação, uma vez que não arca com o custo financeiro da operação. Legislação. Lei 10.865 de 2004. Artigos 15, 17 e 18. Instrução Normativa RFB número 1.861 de 2018. Artigo 2º. Galera, chegamos ao final desse episódio aqui do informativo número 816 do STJ, publicado ontem, dia 18 de junho de 2024. Galera, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que é muito importante para a gente, você não gasta nada e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E também, galera, não se esqueça de deixar as 5 estrelas aí para a gente no Spotify, para a gente continuar no top 50 dos podcasts indicados na categoria de educação. Também, galera, não se esqueçam de comprar o nosso curso de Direito Processual Civil em Alta Performance com Marcelo Fortuna, mestre, doutor e juiz de direito no estado de São Paulo. Tem uma excelente didática, melhor do Brasil, galera. E segue o link do curso na descrição do vídeo. Vocês também podem acessar o nosso site pelo www.aretejus.com.br. Galera, é isso aí. Também na descrição do vídeo tem os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, para vocês ficarem sempre antenados e terem acesso a esse PDF. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!